paz, queridos, mais um devocional diário da Palavra de Deus aqui, trazendo para você todos os dias uma palavra que vem do céu, a Palavra de Deus. O que fazer se não consigo congregar? A pergunta é essa, pastor, já tentei congregar, procuro igrejas, mas não consigo congregar. Gente, que tema especial demais, que tema importante. Se essa pessoa me perguntou, é porque ela tem o desejo de congregar, mas não está conseguindo. E aí temos aqui como enumerar alguns motivos dos quais essa pessoa não consegue congregar. Queridos, eu preciso falar algumas coisas importantes. Logo depois da pandemia do ano 2020, com as igrejas, os pastores, nós pastores, fazendo trabalhos aí online, né? Porque não tinha outra maneira, não tinha outra forma, e as pessoas precisavam ser edificadas em Deus, né? E o culto aconteceu em casa, só que muitas pessoas não voltaram. Muitas pessoas continuam online, muitas pessoas se alimentam espiritualmente de pregadores, de pastores, de palavras através do YouTube, do Instagram, do Facebook, das mídias sociais. E aí ficou um pouco mais difícil. Agora algumas pessoas querem voltar ao congregar e não conseguem. Por isso temos hoje uma onda aí de pessoas que são desigrejados. Elas, na verdade, assim, tem esse termo, eu preciso explicar para você. É como, às vezes, acontece uma enchente, um terremoto, uma calamidade, e nós temos os desabrigados e os desalojados. Ou seja, o desabrigado ficou sem casa nenhuma, e o desalojado, ele precisou sair da casa por um momento, mas ele tem uma casa. E eu entendo, na verdade, que os desigrejados, eles estão desalojados, entende? Eles têm uma igreja, eles têm um pastor, mas em detrimento a tudo o que aconteceu, eles estão desalojados. Porque esta palavra desigrejado é um tanto forte. Nós somos a igreja de Cristo. Sim, eu sei, aonde nós estiver, né? Mas eu preciso explicar aqui também que nós precisamos estar na igreja, nós precisamos congregar. E eu teria aqui inúmeros textos bíblicos, referências bíblicas para explicar para você que sim, é importante congregar. O Senhor diz: ama a Deus como acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Amar o próximo é fazer bem para o próximo fora da igreja, mas também é amar o próximo junto ao congregar. A palavra de Deus diz que nós devemos de participar da ceia do Senhor, amém? Momento de comunhão e de congregação. Eu poderia provar para vocês, não estou aqui para discutir, mas eu posso provar para você que cear é um momento da igreja na face da terra, da igreja que o Senhor instituiu na face da terra. Ele diz algumas palavras ali através do apóstolo Paulo: esperem uns pelos outros, né? Se alguém tiver falta de alimento, que vá para casa. Ele fala algumas terminologias que não cabe aqui, senão nós teríamos que fazer um vídeo só sobre a ceia, né? Mas existem algumas terminologias bíblicas, algumas frases que o apóstolo Paulo aconselha através de Cristo, é claro, e que ficou uma doutrina basilar para nós cear junto, comer junto, partir o pão junto. É um momento de rememoração da morte de Cristo em conjunto da igreja do Senhor. O batismo e a ceia não há como fazer sozinho. É importante ter comunhão, é necessário ter mais pessoas para estar. Adorar o Senhor também. Você pode adorar o Senhor individualmente, mas é no congregar que nós nos voltamos a Deus, que nós pertencemos
a família de Deus. O Senhor voltará para buscar uma igreja que anda junto, uma igreja que anda de mãos dadas, uma igreja que trabalha, que tem serviço, que tem adoração, uma igreja que está em comunhão. Então, querido, eu sei que você que está assistindo talvez tenha dificuldade no congregar, porque está um pouco desacreditado, tem visto escândalos, pastores têm te decepcionado, eu sei disso. Eu sei que em alguns lugares pede muitas ofertas, muito dízimo, só se fala em dinheiro. Eu sei também que em muitos púlpitos já não se prega a palavra de Deus, uma mensagem coach, uma mensagem antropocêntrica, onde o homem está no centro. Eu sei, querido, de tudo isso. Mas esses dias eu me deparei com uma frase muito importante que eu preciso trazer para você aqui. A frase é a seguinte: a igreja, com todos os seus problemas, ainda é infinitamente melhor do que o mundo com todos os seus prazeres. A igreja, com todos os seus problemas, ainda é muito melhor, infinitamente melhor do que o mundo com todos os seus prazeres. Porque na igreja ainda há a pregação da palavra. Eu sou pastor aqui. Há evangelho genuíno. Há pregação e igreja sem outro motivo que seja dinheiro, oferta e dízimo. Sim, nós temos uma forma de trabalhar muito tranquila dentro da Escritura. Nós queremos salvação de almas, nós, em primeiro lugar, queremos pregar o evangelho genuíno, levar as pessoas ao arrependimento, para que se convertam a Cristo e não aos homens. Então aqui está um conselho que eu quero trazer para você. Pastor, eu quero congregar, mas não consigo. Em primeiro lugar, não olhe para os homens, mas olhe para Deus. Em primeiro lugar, há uma outra frase que é interessante, né? Se você saiu da igreja, se alguém sai da igreja por causa do homem, essa pessoa não estava servindo a Deus. Então, olhe para Jesus, o autor e consumador da fé. Ele não tem defeito e através dele que nossa vida é restaurada. E entenda que é tão importante congregar. A Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, nos tem, eu e você, como ovelhas de Deus. E o Senhor como o supremo pastor. Nós precisamos estar sendo conduzidos por esse supremo pastor. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus em comunidade, em comunhão. Nós precisamos ouvir elevar a nossa fé através da pregação da palavra de Deus. Nós precisamos exercer os dons. E como exercer os dons se não estiver junto do corpo de Cristo? Nós precisamos exercer os dons. Nós precisamos ter dons de serviço. Nós precisamos congregar. Procure, em primeiríssimo lugar, uma igreja sadia, uma igreja saudável, uma igreja que prega a Bíblia, a palavra de Deus, que não se mistura com heresias, com tradições humanas, com costumes humanos, onde se vê religiosidade, farisaísmo. Procura uma igreja equilibrada, uma igreja que usa os dons, mas com equilíbrio, uma igreja que prega sobre pecado, uma igreja que prega sobre volta de Cristo, uma igreja que prega conforme os marcos da igreja primitiva, uma igreja que tem comunhão, uma igreja que tem amor uns pelos outros, que se solidariza com a dor do outro. E alguém pode estar me dizendo, pastor, esta igreja não existe. Existe sim, querido, existe sim. Ore a Deus, visite as igrejas e você vai perceber que ainda temos igrejas que pregam a palavra de Deus. Amém? Que você possa ser abençoado com esse vídeo em nome de Jesus.